Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa, em torno do tema global que nos acompanha ao longo deste ano, catedrais, cabidos e capitulares, um longo percurso institucional e cultural. O tema de hoje, em concreto, o restauro das catedrais portuguesas nos séculos XIX e XX, conceitos e práticas. Temos connosco, para abordar o tema, a professora Lúcia Rosas, que abordará este tema connosco. Temos um breve resumo biográfico e curricular da professora Lúcia Rosas, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, do Departamento de Ciências e Técnicas do Património, investigadora do CITSEM. Os seus interesses de investigação são História da Arte, Arquitetura Medieval, Espaço e Liturgia, Estudos de Imagem, Estudos do Património. Integrou a equipa da candidatura do Alto Douro Vinheteiro a Património Mundial em 2000 e é coordenadora da investigação e publicação da Rota do Românico. Temos também, não vou ler para não gastar mais tempo, mas temos também algumas das suas publicações. Agradecendo à professora Lúcia Rosa estar connosco neste fim de dia, vamos ouvi-la certamente com muita atenção e com a possibilidade de sermos daqui bastante enriquecidos. Faremos como das outras vezes, teremos a apresentação e depois certamente teremos também alguma oportunidade de diálogo. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito boa tarde, muito obrigada. Começo por agradecer o convite ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica e concretamente também ao professor Luís Amaral, uma vez que o convite foi dirigido por ele. Cumprimento a organização, o Francesco e o Luís Leal, que me ajudaram a esta parte mais concreta. Cumprimento o público, a quem agradeço a presença, e vou passar assim então ao tema de hoje. No resumo que eu entreguei, referia que esta questão do restauro deve ser bem equacionada dentro de um outro fenómeno mais vasto, que é a consagração do monumento histórico como tal. Portanto, a ideia de monumento, a ideia de património, a ideia de monumento como identidade nacional, que, como todos sabemos, é um fenómeno que é um pouco de sempre, mas não há dúvida que é depois da Revolução Francesa e sobretudo no século XIX, que esta ideia da consagração do monumento carregada de simbolismo emerge na cultura europeia. E é evidentemente que esta consagração do monumento histórico, esta grande valorização da história através do edificado, vai ter muita influência também no restauro dos monumentos e no restauro das cidades, no restauro em geral. Quando falamos em restauro, não falamos em obra propriamente dita. Obra é obra, restauro é tentar refazer, repor, requalificar, conforme a época em que estejamos. E realmente, entre o século XIX e a primeira metade do século XX, há quadros conceptuais e históricos diversos e, por isso, não devemos ter ou colocar todo tipo de restauro dentro do mesmo quadro, do mesmo saco conceptual, porque ele varia ao longo do tempo. E começamos do século XIX. Escolhi 3 catedrais, a sede de Coimbra, a sede de Lisboa e, evidentemente, a sede do Porto. Escolhi as 2 primeiras porque elas representam restauros muito significativos e que tiveram um grande impacto na opinião pública e representam também formas muito diferentes e muito distintas de encarar aquilo que é o restauro, como vamos ver depois. Também convém aqui dizer que, e muito ao contrário do que normalmente pensamos, que Portugal é sempre um país periférico e as coisas chegam cá mais tarde do que aos outros lados, no caso do restauro, neste sentido cientista do termo, não é bem assim. Em 1840 começa o restauro do Mosteiro da Batalha, por impulso do nosso rei Dom Fernando de Saxe-Coburgo, que praticamente obriga as constituintes a dotar um orçamento para o restauro de Santa Maria da Vitória, e o Mosteiro da Batalha vai estar em restauro entre 1840 e 1900.
60 anos de restauro, para depois ser outra vez restaurado pela Direção dos Monumentos Nacionais, já a partir do terceiro quartel do século XX, e ao mesmo tempo que se inicia o restauro do Mosteiro da Batalha, com o Dom de Albuquerque, não da África, mas um outro engenheiro, ao mesmo tempo que isto acontece, está Eugênio Viollet-le-Duc a começar o restauro de Nossa Senhora de Paris, de Vézelay e de imensos outros monumentos em França. Portanto, acompanhamos muito este processo. É evidente que para isto teve muita importância esta ideia da consagração do monumento e de lhe dar valor e ter necessidade de o restaurar, está muito relacionado com a sensação da perda. Aliás, toda a consciência do património, seja ela qual for, e vivemos isso hoje, o mundo rural morreu tal como era, estamos todos ansiosos por conservar o mundo rural, por pacificar paisagens rurais, porque quando se dá a consciência da perda iminente, é que o património realmente, esse conceito, se desenvolve mais. Ora, estamos no século XIX, estamos nos tempos sequentes à Revolução Francesa, às invasões francesas, a tudo o que isso significou de destruição. Estamos num Portugal que passa vários anos de guerra civil e chegamos a 1834 e são, como todos sabemos, instituídas as ordens religiosas masculinas e depois as femininas lentamente. E, portanto, temos um património religioso, e não só, também civil, mas irei falar mais no religioso, num estado deplorável do ponto de vista da sua conservação. E esta consciência da necessidade, e muito fomentada por Herculano na revista O Panorama e por outros autores de caráter mais literário, como Garrett, esta ideia de que os monumentos são lídimos representantes dos nossos primeiros reis, esta ideia de que os monumentos estão carregados de história e por isso são símbolos fundamentais da nação, é uma ideia nuclear para que o restauro se inicie. E, portanto, ele vai iniciar-se com esse peso muito acentuado do seu valor como memória histórica e não propriamente como objeto artístico. E aqui há uma diferença considerável entre o restauro que se pratica mais ou menos até à década de 90 do século XIX e aquele que vem depois. E já vamos passar a ver essa diferença concretamente com a sede de Coimbra. A sede de Coimbra, desculpem, esqueci-me de dizer uma coisa que é evidente para todos, mas que gostaria de referir. Quando nós hoje vemos uma igreja românica, medieval, gótica ou qualquer outra, não estamos a ver uma igreja medieval nem uma igreja gótica. Estamos a ter um olhar contemporâneo, estamos a ver uma igreja românica que foi transformada, suponhamos a sede do Porto, que foi transformada no século XIV, teve transformações importantíssimas no século XVI, transformações de maior fogo ainda no século XVIII, e que depois, no século XX, como iremos ver, vai receber um restauro de grande impacto a nível construtivo. Ou seja, quando olhamos uma igreja românica ou gótica, não estamos a ver uma igreja românica ou gótica, estamos a ver uma igreja românica, gótica, manuelina, renascentista, barroca e depois restaurada, fazendo de conta que é medieval. Portanto, temos aqui imensas camadas de leitura, muitos layouts, como se diz agora, muitas camadas de leitura e, portanto, o nosso olhar tem que ser sempre contemporâneo. E assim é com a sede de Coimbra. Quando olhamos para ela e vemos esta interessantíssima construção aqui, bem no coração medieval da cidade, e vemos uma igreja não exatamente como ela chegou ao século XIX, mas como o restauro do século XIX a transformou, embora não muito, como iremos ver, mas como transformou, sobretudo, no interior. Ora, quem está à frente deste restauro da Cidade de Coimbra, nos anos 90 do século XIX, vai ser um ilustre professor de desenho, António Augusto Gonçalves, fundador da Escola Livre das Artes de Desenho e um homem muito ligado à aprendizagem do desenho para a indústria, muito ligado ao movimento do Arts and Crafts e à necessidade de formar operários e artistas
sabedores do desenho e sabedores das artes decorativas para trabalharem também na própria arquitetura. É desta escola que sairão os pedreiros, canteiros, lavrantes que vão fazer, por exemplo, o Bussaco, o Palácio do Bussaco, muitos outros restauros, como por exemplo em Santa Maria da Alcoaça, ou seja, forja-se aqui uma escola de gente que vai trabalhar em arquiteturas revivalistas, neo, e que vai trabalhar em restauro. Portanto, o António Augusto Gonçalves é um personagem que nos interessa muito, até porque ele fez um restauro particular que vamos ver a seguir. Ele baseia-se numa catedral com muita qualidade do ponto de vista da sua construção românica. Esta cabeceira que estamos a ver, eu pus aqui a preto e branco e a cores, porque apesar de tudo há diferenças quando vemos as coisas no meio de outra maneira. Não estava neste estado quando Augusto Gonçalves começa o seu restauro. Estava evidentemente mais com problemas de construção, com problemas de ruína, concretamente este trifório, não sei se estão a ver, não? Sim. Concretamente, desculpem, este trifório exterior estava entaipado e arruinado, havia outros problemas nas cabeceiras, etc. Mas, entrando mais concretamente no António Augusto Gonçalves, tem estas datas de nascimento e morte, ele vai entrar no restauro nesta ocasião e depois vai ter vários problemas com as outras pessoas que estão envolvidas neste restauro, concretamente os agentes ou os funcionários do Ministério das Obras Públicas de então. E porquê? Porque o António Augusto Gonçalves não era uma pessoa de cedências, arranjou problemas com toda a gente, ninguém lhe compreendia e, no fundo, ele é que tinha razão. Porque ele queria fazer um restauro muito cuidado, dizia que, tal como ninguém se lembra de acabar uma estrofe inacabada do Camões, ninguém poderá fazer um capitel românico, porque um capitel românico feito no século XIX não é um capitel românico. Portanto, o restauro não deve preencher lacunas, o restauro deve parar onde começa a hipótese e recusa-se inicialmente a fazer capitéis românicos, que era perfeitamente possível, como já vamos ver, no século XIX, recusa-se a fazer peças românicas, recusa-se, como ele diz, a enganar os vindouros. E parte do desenho e da fotografia, já evidentemente em curso, aprende muito das teorias de Camilo Boito, um teórico de restauro de Itália que vai ter uma importância muito grande nesta ideia de restaurar a conservar, fazer cópia, fazer de conta que é românico ou assumir que não é românico e fazer mais conservação do que o restauro. E o século XIX, na sua última parte do século XX, vão oscilar entre estes dois mundos, restaurar mais, conservar mais. Curiosamente, os ingleses ficam à parte disto, conservam, fazem gótico no século XVII, XVIII, XIX, XX, sem qualquer problema nesse sentido. Só duas frases para nos maçar com o contexto. O que é que António Augusto Gonçalves quer fazer na sede de Coimbra? Desobstruir o templo, removendo o que modificava o caráter e o prejudicava o efeito geral. Consertar e restaurar o que fora mutilado, aproveitando elementos que pudessem encontrar nas alvenarias e nos entulhos. Há aqui uma preocupação de rigor muito clara, que não é comum ao restauro em Portugal, nem nos outros lados da Europa, feito nesta altura. Assumindo a reintegração desses elementos. E, terceiro, parar e recuar quando a obra a fazer fosse destruir qualquer monumento ou exemplar de alto valor artístico. E aqui vai toda uma diferença entre a consagração de um monumento histórico à maneira de Herculano, obviamente apaixonado pelos monumentos, porque é um apaixonado pela história e pela medievalidade, mas para quem o valor artístico dos monumentos não é o principal, é sim o seu caráter comemorativo. E aqui o António Augusto Gonçalves, obviamente, que entra com esse fator. Interessa-nos o monumento não só pela sua capacidade de significar a história, interessa-nos o monumento pela sua qualidade artística. E isto vai ditar as opções de restauro que vai fazer dentro da sede. Hoje, quando entramos na sede de Coimbra, vemos este espaço. Realmente é
uma Sé com uma arquitetura muito equilibrada e de muita qualidade, que, como sabemos, trabalharam dois mestres de origem, provavelmente do norte da Europa, mestre Roberto, vindo de Lisboa, da Sé de Lisboa, e mestre Bernardo, e também mestre Soeiro, que depois vem trabalhar para aqui, para a Sé do Porto, trazendo elementos da Sé de Coimbra, alguns padrões da Sé de Coimbra, e trabalhando aqui na Sé do Porto. Portanto, neste movimento de formas e ideias que vai circulando de estaleiro em estaleiro, mas obviamente não era esta a catedral que existia quando António Augusto Gonçalves começa a Restaurar. A igreja estava, em sua maioria, revestida a azulejos hispano-almodéjar. Os estrangeiros que visitam Portugal escrevem frequentemente que em Coimbra há uma catedral de porcelana, porque, claro, que esta fotografia é preto e branco, na altura não havia fotografias a cores, mas tentamos imaginar este azulejo mudéjar, que é em tons de ocros, de verdes, azuis, e percebemos que, com a incidência da luz, teríamos um ambiente completamente diverso daquele que hoje temos no interior da Sé, e que é, obviamente, este. Ora, António Augusto Gonçalves duvidou muito em retirar estes azulejos ou não retirar. Deixou-os em alguma parte e retirou-os porquê? Retira-os porque, quando eles foram colocados, partiram os capitais. Retiram-os porque eles alteravam a proporção exata dos arcos formeiros e das naves. Mas, sobretudo, retiram-os porque eles destroem o que estava antes. E é, sobretudo, contra essas intervenções destruidoras e não respeitadoras do tempo anterior que ele vai conduzir o seu restauro. Ele retira a talha dourada, de grande parte da Sé, alguma fica, mas muito pouca. Deixa alguns azulejos nas capelas para mostrar que o azulejo existiu nesta catedral. Mas, quando chega à Capela Mor, nós estamos a ver aqui, estamos a ver aqui o transepto, portanto, esta parte aqui já é a talha dourada da Capela Mor, que revestia completamente a Capela Mor da Sé. Quando se coloca a questão de fazer isto, ele não hesita. E não hesita, já vamos ver porquê a seguir. Porque atrás desta talha dourada do século XVIII está o retábulo de Jean Libre e de Olivier de Gand, de qualidade excepcional, e que não é românico, é do princípio do século XVI, mas como ele lhe interessa mais o valor artístico das coisas do que o valor comemorativo, ele vai retirar a talha porque a considera, tem duas coisas más, tem menos qualidade artística e tem um pecado original, destruiu o que estava por baixo, como aliás aconteceu aqui na Sé do Porto. Muitas vezes, para se colocar estas talhas, furava-se, partia-se os capitéis. Basta olhar para os capitéis das naves, são todos lisos, menos os de cima. São todos lisos porquê? Foram todos partidos para colocar capitéis de talha dourada e, portanto, quando o restauro do século XX retira os capitéis de talha dourada, não tinha capitéis e coloca-os todos lisos. Portanto, é por isso que ele não gosta disto. Por outro lado, também vai retirar um teto de carpintaria mudéjar, que algumas partes estão hoje no Museu Nacional Machado de Castro, teto esse que servia de base ao coro alto. E porquê é que ele o retira? Ele não queria retirá-lo, ele ocupava 2 tramos da igreja, o que é muito, não queria retirá-lo, mas se retira quando descobre que este trifório, que o trifório das naves laterais se prolongava pela nave principal, como aliás acontece em Santiago de Compostela, e nesse aspecto há muitas similitudes de solução arquitetónica entre Santiago e Coimbra. Portanto, se ele encontra aí, então resolve tirar este coro alto, refazendo para isso os arcos daquele corredor, que era uma continuação do trifório das naves. E é isto que no fundo, lhe vai dar razão para ele fazer este tipo de intervenção, nunca descurando, no entanto, a tal ideia do valor artístico, deixando pinturas que considera de grande qualidade
como esta que está aqui, a fotografia antiga, por isso não é nítida, e deixando, evidentemente, o belíssimo retábulo de Olivier Guin e Jean Libre, feito para a Sé entre o final do século XV e o princípio do século XVI. Ele estava assim quando Augusto Gonçalves começa a entrar no restauro da Sé, estava um bocado apagado pela toda a talha dourada do século XVIII que envolvia a restante parte da Capela Mor, abafando assim a beleza e a qualidade artística deste retábulo. E por isso é que ele decide retirar a outra talha, todos estes enquadramentos que vemos aqui, para fazer com que o retábulo ficasse valorizado artisticamente. O mesmo vai acontecer nos absidíolos. Um tem o retábulo de Nicolau de Chanterreine, outro tem o retábulo de João de Rouen. Ora, embora muitas outras pessoas que faziam parte desta equipa de restauro do Ministério das Obras Públicas, no momento, quisessem retirar estes retábulos, mudá-los para um museu, para que se pudesse ver os absidíolos na sua totalidade românica, Gonçalves recusa-se completamente, acaba por abandonar as obras. Há muitas histórias no meio disto, a pedido da Rainha Dona Amélia, o Ramalho Ortigão vai a Coimbra pedir a Gonçalves que continue e que não vá embora, mas ele diz que não entra em coisas falsas e mal feitas e acaba por sair e o restauro piora a partir daí. Mas o que importa agora é focarmos nesta ideia. Ele diz mesmo, nos manuscritos que deixou, que evidentemente que nunca lhe passaria pela cabeça que não poderia tirar daqui este retábulo de Nicolau de Chanterreine, da mesma forma que no outro absidíolo também não podia tirar o retábulo de Sacramento de João de Rouen, porque ambos nada de românico têm, mas têm uma grande qualidade artística. O mesmo aconteceu com a Porta Especiosa. A Porta Especiosa já tinha problemas de degradação do calcário, que o calcário tem uma doença que faz com que ele fique como uma massa folhada e estraga-se com muita velocidade a partir daí. E a Porta Especiosa tem esse problema que precisa ainda hoje constantemente de manutenção. Ora, colocou-se a hipótese de tirar a Porta Especiosa, uma belíssima peça de arquitetura, e colocou-se essa hipótese. E ele foi contra. E quando andavam a fazer aqui obras, o que é que ele descobre? Descobre que o portal românico está inteiro atrás da Porta Especiosa. E diz nos seus manuscritos como é que esta gente do Renascimento, que teve tanto respeito por uma obra românica, porque como é que eu posso tirar esta obra do Renascimento? Para encostarem a Porta Especiosa, não partiram o portal. Para colocarem os retábulos de João de Rouen e Chanterreine, não partiram os absidíolos. Portanto, estes elementos têm que permanecer. Evidentemente que nem todos pensavam assim, e nem mesmo o próprio António Augusto Gonçalves, nada disto é sempre muito unívoco e tão claro como parece à primeira vista, como vamos ver no caso da fachada da Sé, onde ele teve muitas dúvidas. Nós hoje vemos a Sé já sem este embasamento, vemos também que já não existe aquela torre cineira lá em cima, e vemos também que estes vãos de iluminação aqui laterais também já não existem. Ora bom, começam então as obras da fachada. Reparem que aqui nesta imagem os grandes vãos de iluminação já foram transformados em pequenas frestas. Ele teve muitas dúvidas e fez perguntas a vários historiadores, sobretudo a Joaquim de Vasconcelos, em quem ele acreditava muito pelo seu labor na história da arte, muito científico, formado na Alemanha e, portanto, com uma capacidade que em Portugal muita gente não tinha. E eu confio muito nele e ele aconselha-o a replicar ideias da Catedral de Ávila, de Santiago de Compostela, para inspirar momentos que ele não... parcelas às quais ele não sabe muito bem o que há de fazer. E assim, este alto campanário vai ser retirado, este varandinho, obviamente, na época posterior, também vai ser retirado, e estas grandes janelas, como já vimos, vão ser transformadas em frestas. E temos então, depois do restauro, uma Sé desta forma, como a vemos hoje mais ou menos, costuma estar com mais carros à volta, mas aqui está mais liberta, com esta escada que nos permite aceder ao portal, sem o campanário de cima, como já referi, e
com as frestas pequenas e não aquelas grandes janelas que tinham sido abertas posteriormente. Mas há um momento em que António Augusto Gonçalves não resiste a refazer. E esse momento é o portal principal, porque o portal principal, todos os fustos e capitais do portal principal tinham sido partidos, já não existiam, tinham sido degradados com o tempo e tinham sido retirados. E ele contrata uns pedreiros ensinados por ele na Escola Livre de Artes e Desenho, os pedreiros da Carregosa, que maravilhosamente, e em pleno século XIX, replicam fustos, colunas e jambas românicas. E qual é o argumento dele? O argumento dele é que a Igreja de Santiago de Coimbra, cujo portal se conservava muito melhor do que este, tinha elementos que permitiam fazer isto. E, por outro lado, os vestígios encontrados, os fragmentos encontrados nestas peças, lhe davam a certeza de que ele estava a trabalhar com rigor. Evidentemente que isso está presente para quem estuda estas coisas, para quem entra na igreja, para quem visita hoje a Sé Velha de Coimbra, está cá fora e admira esta belíssima escultura, convence-se que é românica e não tem outra forma de não convencer. Ela realmente parece românica porque está primorosamente feita e no século XIX, até bem entradíssimo século XX, nós tínhamos excelentes lavrantes da pedra que vão trabalhar em restauros tão importantes como os da Sé de Sevilha ou da Sé de Colónia, da Catedral de Colónia, portanto, tínhamos uma grande capacidade nesse sentido. Ou seja, temos aqui limites de restauro para Gonçalves, equívocos do próprio Gonçalves, tentações do próprio Gonçalves, mas a ideia dele é, como ele dizia, respeitar a inteireza do aspecto venerando. Portanto, não lhe interessa reconstituir uma igreja ao seu hipotético aspecto no século XII, porque isso é impossível, nunca ninguém o viu, no século XIX nunca ninguém o viu, portanto ele não quer fazer isso, não quer ir nessa ideia da unidade de estilo muito defendida pelo grande arquiteto Viollet-le-Duc. Ele não quer fazer isso porque quer devolver à Sé a inteireza do seu aspecto venerante, mas com o acumular dos outros elementos que o tempo lhe foi dando. Só que esses elementos têm que ter qualidade. E são esses os critérios. Depois dele, as coisas foram alterando, começou-se a fazer capitéis, a imitar os capitéis românicos, começou-se a utilizar um produto químico que fazia com que o calcário se descurecesse rapidamente, fazendo com que os capitéis hoje seja dificílimo sabermos quais são os verdadeiros e quais são os do século XIX e já do princípio do século XX, porque depois a Sé continua do século XX adentro com importantíssimos restauros, que isto são obras muito demorosas e muito caras também, e portanto estas obras vão sendo feitas lentamente. Mas temos aqui um personagem, este restauro foi elogiadíssimo pela inteligência portuguesa, desde Herculano, Ramalho, Ortigão, toda a gente elogia este restauro que consideravam científico e rigoroso, ao contrário do que se irá passar com a Sé de Lisboa, que vou passar a seguir. Desculpem. A Sé de Lisboa. A Sé de Lisboa é um problema, porque também é um restauro interessante. Hoje a igreja é isto que vemos, é isto que está em Lisboa, mas sabemos muito pouco desta igreja depois do terremoto. Há uma famosa gravura, esta que está aqui, de bar, esta famosa gravura que durante muitos anos se considerou absolutamente exagerada no estado de ruína que chegou a ser depois do terremoto. Hoje, pensa-se não será assim tão exagerada quanto isso. Bom, a verdade é que o século XIX, que a Sé de Lisboa chega ao século XIX em ruínas, ainda decorrentes, obviamente, do terremoto de 1755. E era preciso fazer alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser uma obra feita à pressa, uma obra sem grandes preocupações de qualidade arquitetónica ou de qualidade artística, e era esta igreja, que era a Sé de Lisboa, no final do século XIX, a partir dos anos 60 do século XIX. Ora, evidentemente que
uma cidade como Lisboa tinha que ter uma Sé mais digna. E constantemente é pedido isso, é pedido aqui uma nova obra que dignifique esta igreja tão empobrecida e que tão pouco simboliza os tempos da reconquista de Lisboa, Dom Afonso Henriques, a capital, portanto tão pouco dignificante nesse aspecto. E assim vão entrar aqui dois personagens importantes, depois outros também, mas para não os maçar só trouxe dois: Augusto Foschini, que inicia o restauro em 1899, depois morre em 1911, e que escreve, e isto é importante porque vou dizer a seguir, um célebre livro designado Arquitetura Religiosa na Idade Média, publicado em 1904. Ele trabalha, como nos disse, na Sé até 1911 e a partir daí é substituído por António Couto de Abreu, que retoma o restauro do Foschini, vai ter imenso trabalho a desfazer o que o Foschini fez e faz novamente o restauro, que depois se prolonga até aos anos 60 do século XX. Ora, o que é que o Foschini propôs? Portanto, ele tinha o que está à vossa esquerda e propõe, não sei se vem bem daí, e propõe um desenho, um projeto da fachada que está à nossa direita. E convém aqui chamar o livro à colação, porque nesse livro sobre a arquitetura religiosa da Idade Média, o Foschini diz muito mal da Sé de Lisboa, diz muito mal do românico português, da arquitetura medieval portuguesa que considera absolutamente desprezível e miserável, e portanto ele quer dar à Sé de Lisboa um ar digno. Mas como ele não encontra vestígios românicos que lhe permitam fazer uma Sé, como restaurá-la como ela poderia ser no século XII, XIII, resolve fazer uma coisa em que mistura românico, gótico e começa a fazer umas viagens pela Europa para se inspirar. E ele no livro diz, já que a nossa arquitetura medieval de nada vale, com exceção da Batalha da Alcobaça, vamos fazer em Lisboa um estuário do que é a arquitetura medieval. E constrói um projeto em que vai mostrar à cidade e ao país o românico e o gótico na Sé de Lisboa. Começa a trabalhar nas torres. Há depois uma correspondência muito engraçada entre António Augusto Gonçalves e Posidónio Narciso da Silva, altamente crítica e hilariante a propósito deste restauro que, entretanto, se ia desenvolvendo. E Foschini chega a esta altura da Sé. Portanto, começa por construir estes machicuís, portanto, aquela parte superior para conferir um ar mais guerreiro, digamos assim, mais militar à Sé. Depois fez grandes alterações aqui nesta parte, também para lhe conferir um ar mais militar. Alterou muitíssimo o portal, começou a fazer peças capitais e bases à maneira do românico italiano, muitíssimo cenográficas, para fazer um portal completamente novo, e começa a fazer esta torre terminando daquela maneira. Começa também a sua obra de grande alteração, da capela de Bartolomeu Joanes, esta que estamos a ver aqui, onde está sepultado Bartolomeu Joanes, uma capela gótica. Vemos aqui um bocadinho melhor, onde está sepultado Bartolomeu Joanes, um burguês comerciante de Lisboa. Prepara-se Augusto Foschini para ir à Bélgica e inspirar-se para saber como é que há de pintar por dentro a capela e morre em 1911. E a obra dele para. Esta obra é criticadíssima na imprensa de então. A imprensa, como todos sabemos, nesta altura é muito interessada neste tipo de coisas. Os restauros são debatidos nos jornais, nas revistas da especialidade, todos dão opinião, todos evidentemente os literatos ou quem está mais dentro dessas coisas, dão a sua opinião, os restauros são debatidos por toda a gente, as críticas são ferozes e interessantíssimas, e o Foschini é completamente, como é que é dizer, não querer empregar nada desindelicado, ninguém gosta disso.
ninguém gosta dele, nem ninguém gosta da obra que ele está a fazer na sede de Lisboa, porque acham que aquilo não tem nada a ver com nada, que não é inventado, não querem uma sé inventada, querem uma sé com alguma dignidade. Depois dele morrer, António do Couto Abreu começa as obras. Há aqui na sede de Lisboa muita coisa difícil de perceber, mas sabemos hoje, até pelas análises do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que a obra da sede de Lisboa é toda em cimento imitado calcário. Ela não existia, porque na documentação do restauro se diz que ela é em estuque e madeira e não em pedra. E depois as fotografias também nos mostram claramente o desfazer dessa abóbada em materiais nos materiais que já referi e em refazer uma abóbada à maneira românica, com arco de volta perfeita, uma abóbada de berço, de trifólio, etc. Portanto, isto é cimento disfarçado de calcário, a parte da abóbada propriamente dita. Na mesma altura, existia um trifólio colocado no século XVII ou XVIII, aquele que estamos a ver aqui, esta galeria superior, mas encontra-se durante as obras o trifólio original românico que está atrás. Então, o trifólio da frente é desmanchado, mas evidentemente que esta parte do trifólio do século XII não estava completa e o restauro dá uma unidade total dos alçados e uma unidade total de estilo a esta parcela da catedral, configurando depois toda ela no seu interior com este aspecto de realmente uma catedral românica, uma catedral bem lançada com as suas naves, bastante erudita. O tal mestre Roberto teria feito uma coisa deste género, mas não fez isto, não é? Isto é realmente uma obra, a Catedral da Sé de Lisboa é uma obra maioritariamente do século XX, embora a parte do deambulatório, como sabem, é mandada a fazer por Dom Afonso IV para se acumular e para seu panteão. A parte do deambulatório terá sido a que sofreu menos com o terremoto, desculpem, e a parte do deambulatório do claustro é aquela onde não houve muito menos intervenção e será, portanto, o deambulatório e o claustro são as parcelas mais originais da sede de Lisboa, ambas já góticas. Há evidentemente aqui elementos, há alguns capiteis do portal, eu há pouco esqueci-me de dizer, o portal lá românico italiano que ele concebeu e mandou fazer, há bases com leões e com figuras muito bem feitas. Esse portal depois nunca chegou a ser feito, as peças ficaram abandonadas pelo claustro e nunca chegou a ser completado. E chegamos assim à Sé do Porto. Sé do Porto que vemos, como sabemos hoje, desafogada de casario, desafogada de construções que estavam aqui à volta, à qual acedemos por esta escadaria suave, onde já vemos a torre do arquiteto Fernando Távora aqui colocada, e mais uma vez estamos a ver, sem querer não estou aqui a desfazer em nada, temos mais uma vez uma catedral do século XX, do século XXI, do século XVIII, do século XVI, do século XII, temos tudo isso aqui acumulado. A Catedral de Lisboa começou a ser restaurada mais tarde. Data de 1921 as primeiras obras. A Administração-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais pede urgentemente, o Cabido e o Bispo da Sé do Porto pedem urgentemente à Administração que faça obras nos telhados e noutras partes da Igreja que estavam em muitíssimo mau estado. Nós sabemos como essas coisas demoram muito. Essas obras só começam realmente em 1927, vão estender-se até meados dos anos 40 e depois vão ser retomadas mais tarde.
Em 1929 é criada a Direção-Geral dos Investimentos Nacionais, que vai na esteira da administração e, portanto, continua o processo de restauro. Só que o restauro da Sé do Porto restaura a igreja em si, o complexo catedralício e também altera completamente, como sabemos, o espaço que está à volta, toda a envolvente da igreja. Estamos a ver uma fotografia anterior a isso, num tipo que todos conhecerão. Temos aqui um muro que dava acesso ao Paço do Bispo. Vemos aqui casario. Aqui vemos ainda um bocadinho da Capela dos Alfaiates, como todos sabem, foi depois, transferida e mudada de lugar. E temos assim uma percepção do espaço da Sé completamente diverso, uma rua estreita e apertada, e para trás, portanto, para a minha direita, tudo era miolo construtivo em grande estado de degradação, tudo era miolo construtivo do bairro da Sé. Aqui ainda vemos um bocadinho disto nesta imagem de cima, vemos um bocadinho disto, vemos também uma parte superior da fachada. Tinha muito mais elementos do que apresenta agora, tinha um grande frontão com um relógio em cima e uma série de estatuária. Tudo isso vai ser demolido para que a fachada românica seja mais emergente e menos engolida pela obra barroca, e todo o casario que está aqui vai ser demolido para dar origem ao terreiro da Sé. Ora, como todos sabemos, este terreiro da Sé não aparece aqui por acaso. Temos aqui duas razões fundamentais, que é o terreiro vai conferir uma monumentalidade à igreja que ela não tinha, porque passamos a poder vê-la desde lá de baixo da escada ou junto ao muro que delimita o terreiro. Portanto, a perspectiva que se tem da Sé mudou completamente e conferiu maior monumentalidade e maior dignidade também. E, por outro lado, o terreiro da Sé foi palco, como todos sabemos também, das comemorações dos centenários de 1140 e 1640. As cidades escolhidas foram Porto, o núcleo de tudo, Guimarães, o berço, Braga, a capital religiosa, Lisboa, a capital do Império, Vila Viçosa, o símbolo da restauração. E nestas 5 cidades se desenvolveram todas as comemorações, ou grande parte, maior fatia das comemorações dos centenários, e isto inaugura exatamente em 1940, em julho de 1940, com um ato medieval, uma espécie de peça de teatro, feita no terreiro da Sé. Portanto, isto consagra aqui a memória da nação, assim, de uma forma muito evidente, porque foi lançado exatamente na comemoração dos centenários. Tudo isto consagra a memória da nação e, por outro lado, como eu dizia há pouco, dá à Sé uma escala que ela não tinha visualmente falando. Temos depois, obviamente, transformações curiosas, porque este portal da Sé, como todos sabemos, tem muita intervenção da época barroca. Mas se compararmos estas duas imagens, percebemos que muita desta escultura, estas duas, por exemplo, as duas que estão ali em cima do frontão, outros elementos que iam mais alto, agora estou aqui na frente, não vi, peço desculpa, percebemos que há muita coisa retirada daqui, alguma foi para museus, outra acabou por se perder, há muita coisa retirada, mas o portal barroco não é desfeito. Não é desfeito porque considera-se que tem qualidade e porque se considera que os vestígios encontrados, que também existem, dos fustos, colonelos, etc., românicos, não eram suficientes para se refazer um portal completamente novo. Portanto, a rosácea fica mais limpa para ficar com um caráter mais medieval, mas opta-se por deixar esta obra feita no século XVIII, que, como todos sabemos, muito transformou a Sé. Temos aqui a parte das obras na altura em que se está a fazer esta escadaria que hoje conhecemos, e temos o estado muito degradado em que estava o edifício nesta altura.
E, portanto, quando ele começa, o braço do transepto começa a ser desmontado para ser possível repará-lo, descobre-se que a parede medieval não era esta, mas sim a que estava atrás desta, e, portanto, esta parede é demolida e, depois disto, depois de se encontrar o dictuário, faz-se uma nova parede, tapa-se o vão superior, etc. Portanto, este restauro da Sé do Porto, o que é que ele tem de muito particular? Ele é ditado por práticas de restauro já da Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, muito ligada à procura do estilo original, mas é sobretudo ligado por aquilo que vai acontecendo, como qualquer restauro. Encontra-se num portal vestígios, não são suficientes, o portal barroco fica. Mas, noutras circunstâncias, ou seja, o restauro vai sendo à medida, as opções vão sendo tomadas à medida que as coisas aparecem. Se elas são mais fascinantes ou mais interessantes, ficam. Se não são, saem. E a coisa funciona realmente assim. Até que a Sé fica fechada no seu restauro completo, como vemos nesta imagem, e passando pelo seu interior para termos a noção da diferença antes das obras e depois das obras de restauro. Vemos aqui os tais, tanto numa fotografia como na outra. Portanto, a Sé estava toda rebocada por dentro e caiada. E vemos, tanto numa como na outra fotografia, os grandes capitéis de talha dourada que tinham partido os capitéis românicos, tanto a este nível como ao nível superior, mas, no caso daqueles capitéis que estamos a ver aqui, portanto, já da nave, que são os poucos capitéis, agora estou a olhar para a igreja e não para a fotografia, são dos poucos capitéis que são realmente românicos, porque naquela parte não estavam partidos. Depois, lentamente, noutra visita, poderão reparar os capitéis que estão lisos, propositadamente, e aqueles que estão originais, que são muito poucos. Porquê? Porque para colocar estes capitéis de madeira de talha barroca, eles eram picados para se poder colocar pregos para segurar a talha. E, portanto, ficaram partidos por esta circunstância. Vemos assim, no interior de uma cena, numa cerimónia religiosa, completamente diverso daquilo que hoje vemos, os materiais, o próprio pavimento, tudo muda a percepção que temos da igreja. Aqui mais um aspecto deste lado do transepto, onde vemos todos esses elementos de talha dourada e de estuque. Aqui, junto do batistério, houve uma grande intervenção, porque esta parte estava muito degradada e acabou por ser destruído tudo isto foi alterado, tapado, porque esta obra não era em pedra, esta obra era feita em estuque, e não era cantaria, era feita em pedra miúda e em estuque, coisa que na altura era considerada de muito pouca valia. Portanto, se hoje formos no batistério, vemos que nada disto já existe e que é refeita a parede à maneira medieval, com um aparelho à maneira românica, pseudo-isódomo, retirando todos esses elementos e construindo assumidamente, de novo, a imitar o românico. Já os tais casos de, à medida que as coisas vão aparecendo, vai-se tomando opções, é este um exemplo desses. Nós estamos aqui, deste lado. Quando existia esta pintura, com esta talha, neste primeiro sigilo, quando se estava a fazer obras, descobriu-se esta arcada que estava encaipada. Ora, o que era esta arcada? Que aparece tanto aqui como daquele lado. Era o corredor superior do trifório original da Sé do Porto. A Sé do Porto tinha, como sabem, uma cabeceira, antes evidentemente da grande e lindíssima cabeceira onde estamos agora, tinha um deambulatório com capelas radiantes e tinha, esse deambulatório tinha por cima um corredor de circulação, portanto um trifório no deambulatório, e estas arcadas que apareceram eram as arcadas de entrada, não é? Pelas quais se via o dito trifório. Portanto, como elas foram encontradas e se percebeu que isto era românico, optou-se não por as desentaipada, até porque elas já não tinham nada atrás, por deixá-las entaipadas, mas por deixá-las à vista ao lado de capitéis barrocos, conjugando-se aqui também um bocadinho a ideia das acumulações.
Para que é que vamos tirar este capitel barroco e esta pilastra se eles são de qualidade? Não, deixamos o românico e o barroco ao lado. O mesmo acontece, ou caso semelhante, se dá num dos absidilos. Quando nas obras se descobre que o absidilo tem por dentro arcadas secas, as obras mudam e a opção muda, deixa-se à vista, coloca-se, como hoje podemos ver, só uma parte de retábulo para que as pessoas possam ver estas arcaturas cegas e ter a noção de que este absidilo é um absidilo originalmente românico, apesar das suas formações posteriores. Ou seja, temos assim uma grande transformação neste aspecto das naves, pelo retirar de tudo e pela necessidade absoluta de refazer bases, fustes, capitéis, plintos, tudo aquilo que estava realmente num estado absolutamente impossível de aproveitar. É possível vermos aqui que nem há existência de capitéis, não é? Portanto, os capitéis que estamos a ver aqui na nave são todos feitos no século XX. E a ideia deste restauro do século XX era, como nós não vamos imitar capitéis românicos, vamos deixá-los lisos, para não enganar os vindouros e as pessoas não pensarem que estes capitéis são românicos. Só que, evidentemente, o tempo passa e hoje ninguém sabe porque é que eles são lisos. É muito difícil explicar porque é que eles são lisos. Mas românicos não são, como se pode ver destas imagens, assim como não são as bases, nem nada disso. Mas estas questões que eu estou aqui a colocar não implicam qualquer tipo de crítica. Quer dizer, a história da arquitetura é isto. A arquitetura é restauro e recuperação e transformação. E as coisas estão sempre a ser transformadas. E se não tivesse havido estes restauros do século XIX e XX, nós não tínhamos património medieval em Portugal. Ponto. Tinha caído tudo. E medieval, e não só, mas sobretudo medieval, que estava num estado ruinoso. Portanto, não tínhamos nada. Antes de enganar os vindouros e manter, e depois haver alguém que estude isto e que divulgue antes isto, 1000 vezes, do que ter os edifícios completamente arruinados, como aconteceu em alguns casos, não muitos, mas em alguns casos. Percebemos a força e a radicalidade deste restauro e a necessidade de obras que esta igreja sofreu, pela sua vastidão, pela sua antiguidade, pelas várias camadas construtivas que tem, e percebemos assim que o que os homens do século XX quiseram deixar aqui foi uma igreja limpa de escombros, uma igreja limpa de superfeitações, como se dizia na altura, permitindo uma percepção clara da arquitetura medieval, da arquitetura românica, mesmo que isto já não seja uma arquitetura românica, mas não importa. O que importa é essa ideia que se quer preservar de uma igreja feita, obviamente, no século XII. Isto é românica, a especialidade é românica. A fachada, apesar das transformações barrocas, é uma fachada românica, as torres são românicas. A estrutura da igreja, toda ela é românica. Claro que a sua aparência mais epidérmica é que foi transformada, restaurada. O claustro também, obviamente, teve várias alterações, ele tinha sido muito transformado na época moderna. Aliás, o claustro e a própria igreja, vemos aqui na parte superior grandes janelas de abertura para a iluminação, foram abertas no século XVIII, mas as grandes obras de ser vacante. E o que é que o restauro vai fazer? Fechá-las e construir frestas, fechando estas também, e construindo aqui frestas, que é o que hoje vemos quando circulamos pelo claustro, conferindo assim este aspecto que hoje vemos. O granito tem este granito do Porto é muito biotípico, ele escurece muito rapidamente, oxida muito rapidamente depois de ter sido tirado das pedreiras. Portanto, em 30, 40 anos, um granito com peças com 30, 40 anos ficam com a mesma cor das peças que têm 8 séculos quase. E, portanto, é fácil confundir. E hoje, evidentemente, temos este claustro que tinha sido alterado por Nasoni, tinha sofrido uma degradação construtiva, da sua sustentabilidade construtiva,
e depois é restaurado e surge-nos assim muito simétrico, coisa que não existia no princípio do século XX. Este ritmo e esta simetria não existiam, mas existiam sim estas abóbadas bem lançadas, já góticas, porque como sabemos o Claustro da Sé é uma obra já gótica e com uma qualidade, não propriamente no seu traçado, porque aqui houve claramente problemas de espaço, mas com qualidade do ponto de vista das abóbadas de cruzaria ogivas que aqui estão, e portanto é este o claustro que chegou até nós. Portanto, entre a inteireza do aspecto venerante do António Augusto Gonçalves, os delírios de querer educar o povo artisticamente, do Fusquini, e a obra de reintegração, devolver monumentalidade à Sé e, sobretudo, enfatizar o Morro da Sé pela sua simbologia e pela sua importância na malha da cidade, e porque daqui tudo se vê, porque isto é um mirador para a cidade. E entre tudo isto, muitos equívocos e muitas peripécias, alguns conceitos, algumas teorias, muito empirismo à mistura, muita oposição da opinião pública, da sociedade civil, diríamos hoje. Entre todos estes fatores e todas estas circunstâncias se foi fazendo o restauro das principais sedes portuguesas. A sede da Guarda também vai ser restaurada por Rosendo Carvalheira, pelo arquiteto Rosendo Carvalheira. A sede de Faro, a mesma coisa. A sede de Viseu. Todas as sedes com origem medieval vão ser restauradas durante o século, finais do XIX e grande parte do século XX. Mas não há dúvida que estas três, pelas razões que tentei apontar, Coimbra, Lisboa e Porto, positivamente, negativamente ou entre as duas coisas, é entre tudo isto que se gera e que se consolida, não uma tipologia de restauro, será errado vermos as coisas assim, mas várias tipologias de restauro que dependem do promotor, do arquiteto, de quem encomenda, depende da circunstância do próprio monumento, depende da instituição, do governo ou não, que está encarregue da obra. Ou seja, há aqui tantas circunstâncias que podem fluir num restauro que seria redutor dizemos que todo o restauro procurou devolver uma unidade de estilo e fazer falsos medievais. Há falsos, há verdadeiros e há sobretudo uma grande vontade e um grande poder simbólico dos monumentos para que tanto se tivesse gasto e tanto esforço se tivesse feito a restaurar estes edifícios em épocas conturbadas e vindas de épocas ainda mais conturbadas e financeiramente muito difíceis também. Acho que